Oh god, oh god. Oh shit, dude. What is it? What the fuck? You gotta be a little bit higher, What bro. the fuck? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário aqui embaixo. Comenta qualquer coisa se você não tiver nada pra dizer pra ajudar no engajamento, beleza? Vamos lá. A questão é o seguinte, pra quem não entendeu o vídeo de exemplo, né? Eu não coloquei nenhuma legenda que é coisa rápida que o cara fala ali, né? Mas basicamente um fica chateado e o outro fala, ó, você tinha que ser um pouco mais alto, né? E a fita métrica ali que ele utiliza, né, é uma fita que basicamente não tem nenhuma indicação a não ser a pura e simples. Se você está até certa altura, você não é útil para, vamos dizer assim, fornicação, né, se é que vocês entendem. E a partir ali da linha mais azulada, esverdeada, ali um pouco mais alto, aí você sim passa a ser um homem que pode participar desse tipo de atividade, né? Vocês sabem que eu devo evitar algumas palavras, então vocês entenderam bem o que eu quero dizer, né? Então, resumindo, né? Ali que basicamente está dizendo a partir daquele nível em diante, aí sim você é um cara sujeito a relações íntimas, pelo menos casuais, certo? E o que isso significa na prática, né? Muito é dito, principalmente no conteúdo mais black da coisa e tal, sobre a tal da teoria da aparência, é falado muito sobre aspectos ligados a esse assunto, né? Existem os críticos que gostam de apontar num sentido de que isso acaba afetando muito, né, a própria visão sobre si, né, de uma forma deturpada para o lado mais negativo, né, e que isso pode te prejudicar, por exemplo, num sentido de confiança, enfim, coisas assim, né? Então há um aspecto desse tipo que eu concordo sim em partes, né, quando a gente fala desse assunto em geral, muitos, né, principalmente aqueles que têm grande dificuldade em lidar de repente com a falta de acesso ao feminino ou coisa assim, né, essas pessoas, elas, ao verem este tipo de conteúdo, podem tratar dele como uma espécie de refúgio, ao mesmo tempo de uma boa desculpa para não se desenvolver, não procurar algum tipo de ação nesse sentido. É aí que entra boa parte da minha crítica, porque se por um lado você quer falar a verdade, você quer apontar alguns fatos, algumas situações, justamente porque essa é a pegada, né, da situação toda, você mostrar a verdade e tal. Então, apesar disso, muitas dessas verdades podem ser mal interpretadas ou até mesmo, né, levadas a um sentido um pouco mais extremo da coisa. E nisso vem, como eu falei, toda a falta de busca por um propósito novo, por um desenvolvimento. Fica mais naquele sentido de fazer parte de um grupo para você poder meio que chorar junto, né? Vamos chamar assim, né? Não é exatamente o termo adequado, mas foi o termo que me veio à cabeça agora, tá? Então, toda essa sensação, esse sentimento, ele é negativo, tá? Saber a verdade é uma coisa. Lidar com ela da melhor forma possível também é outra coisa. E essa outra coisa que eu tento transmitir aqui para vocês. Para falar o seguinte, olha, sim, a altura ela é um item relevante, tá? Ainda que com muitas ressalvas, né, que eu mesmo, né, já expliquei por diversos vídeos aqui que eu considero a altura um item dos 3 itens mais importantes, né, o menos importante, tá? Num sentido ali, né, que eu sempre trouxe aqui para vocês, tá? Alguns, inclusive, quando falam sobre isso, sobre a importância da altura, ela se deve ao fato de que não é um item editável, então por consequência seria um item muito relevante. Eu até entendo esse argumento, mas quando eu respondo muito mais sobre o sentido prático do que num sentido de você ter potencial ou não, né? Porque é óbvio, né? Qualquer pessoa pode, né, pelo menos a maior parte delas, pode colocar um shape, ficar ali, né, com um perfil atlético interessante e tal, né? Pode dar uma melhorada no próprio rosto, mas a altura, apesar de haver aí um ou outro procedimento, são procedimentos extremamente caros, totalmente invasivos e que não tem necessariamente grande chance de sucesso. Enfim, são procedimentos que não dá nem para considerar, né? Então, num geral, ou você nasce alto ou você, né, perdeu nesse aspecto, né? Então é meio que isso, e por isso que alguns dão essa importância. Mas ao mesmo tempo eu falo para vocês que, de modo geral, essa importância exagerada, colocada, como eu falei, num patamar muito elevado, acaba sendo muito mais, às vezes, uma desculpa também, né? Uma desculpa para não se desenvolver, porque afinal de contas,
Se a loteria genética não me entregou a altura, né? Então eu não devo me cuidar, não devo correr atrás. Então esse é o risco que você leva ao acreditar demais. E aí vem um ponto, eu não estou aqui para pintar a realidade ou coisa assim, né? Eu posso falar para vocês inúmeros exemplos e situações onde a altura foi relevante e onde não foi. Hoje mesmo, tá? Eu estava ali num ambiente mais festivo ali, um bar, enfim, né? E algumas moças que eram amigas ali, que estavam no grupo, passou um grupo de rapazes, todos muito altos, altos assim, nível jogador de basquete mesmo, né? Nenhum deles era necessariamente super atraente, mas foi o suficiente para gerar ali nelas comentários, aquela coisinha toda, né? Falando bem, falando de forma positiva, nossa, que lindo, ai que não sei o que Deus... Então é relevante a altura, não dá para negar que não é, tá? Isso eu também vejo no meu dia a dia, como eu disse, eu vi hoje esse exemplo, tá? Até por isso me serviu até como uma motivação para gravar aqui, né? Mas para apontar para vocês o seguinte, né? Apesar disso, né? É possível afirmar, de modo geral, se você analisa o todo, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a população em geral não é tão alta assim, que uma altura mediana ela não vai necessariamente te colocar em maus lençóis, tá? Não vai necessariamente te deixar tão assim, com uma enorme dificuldade, desde que você tenha pouco melhor elaborado os outros dois pontos, que seria rosto, né, e corpo, né? Então, esses dois aspectos, eles têm uma relevância maior do que propriamente a altura no mercado, de modo geral. Agora, negar a existência do poder da altura, como eu mesmo disse, como eu citei aqui, né, além do vídeo de exemplo, a situação que ocorreu hoje, né? Então, se você repara bem, você nota que a altura ela é relevante a ponto de esses caras que eu dei de exemplo, que nem eram lá grandes em outros sentidos, né? Do ponto de vista ali de rosto e tal, enfim. Mas apesar disso, a altura deles chamou a atenção suficiente para receberem esse tipo de atração genuína, de comentários e etc. Certo? Então, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje, para vocês não necessariamente levarem tão ao extremo a situação dos assuntos de teoria de aparência, mas ao mesmo tempo entender qual é o potencial que você possui, aquilo que você pode ou não desenvolver, né? E nisso você foca, você tem ali um objetivo mais interessante, se é isso que você deseja, é claro, né? Também não estou aqui para apontar para você o que você deve ou não fazer, certo? Então é isso, cowboy. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Tamo junto e até a próxima.